Retornando ao nosso curso de linguagem C, hoje a gente vai aplicar na prática o que a gente viu na aula anterior sobre variáveis. Vou abrir aqui o DevC++, abrir um novo arquivo e vamos entender um pouco mais sobre variáveis. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer criar uma variável é dar um nome para essa variável. Por exemplo, eu quero colocar um dado do tipo idade em uma variável. Eu vou lá e coloco o nome da variável como, por exemplo, idade. Por exemplo, eu quero colocar um dado do tipo sexo em uma variável. Eu vou lá e coloco o nome sexo na variável. Eu quero colocar um dado do tipo número de telefone. Eu coloco o nome da variável telefone. Só que isso não é suficiente para a linguagem C saber e entender que isso é uma variável. Eu preciso determinar o tamanho dessa variável. Existem 5 tamanhos básicos em linguagem C para a gente utilizar. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o tipo int. Int representa um inteiro. Para quem não lembra o que é inteiro, eu recomendo que faça uma pesquisa sobre matemática e veja o conjunto dos números inteiros. O outro tipo de tamanho que eu vou mostrar para vocês é o tipo char. O char representa um tipo de dado que ele consegue suportar um caractere. Para você entender o que é caractere, basta você olhar para o seu teclado e olhar todos os caracteres. Cada tecla que existe no seu teclado é um caractere. Ele suporta somente um caractere, ou seja, você só pode guardar a informação de um caractere nesse tamanho do tipo char. Outro dado que eu vou mostrar para vocês aqui é o tipo void. O tipo void nada mais é do que eu estar falando para você que eu não posso colocar dado nenhum nessa variável, que ele não tem espaço nenhum para ser usado. Ou seja, se eu aplicasse o tipo, o tamanho de dado, ou como comumente a gente chama tipo de dado, mas a gente tem que lembrar que o tipo de dado nada mais é do que a concepção de um tamanho. Isso é uma medida fixa de tamanho para você usar dentro da sua variável. Esse tipo void, ele representa sem valor. Ele quer dizer que eu não posso colocar nenhum valor nessa variável. Logo, se eu usasse tipo void em telefone, eu não poderia acrescentar valor nenhum nele, porque eu estou simplesmente dizendo que a minha variável telefone não vai ter valor. Um outro tipo de dado que eu vou apresentar para vocês aqui é o tipo float. O tipo float float nada mais é do que aquilo que a gente conhece como número real. Quem não lembra
que é número real, eu recomendo que faça uma pesquisa sobre matemática. Procure o conjunto dos números reais. O tipo float, ele é representado pelo conjunto dos números reais. Por exemplo, eu coloquei o tipo float aqui, eu posso dar o nome de uma variável qualquer. Por exemplo, eu posso colocar deixa eu ver, saldo. Eu estaria falando que eu tenho uma variável com o nome saldo e que ela tem o tamanho de um float. O outro tipo de dado que eu vou mostrar para vocês é o tipo double. Double nada mais é do que o dobro do float, ou seja, ele tem o dobro do tamanho do tipo float, entendeu? Eu poderia colocar salário, por exemplo. O que acontece com as variáveis? Esse nome que a gente vê aqui, por exemplo, eu coloquei o nome de idade para uma variável que ela tem um tamanho inteiro. É o máximo que ela pode suportar, é o tamanho inteiro. Mesmo que eu coloque um tamanho maior, ela vai jogar fora o resto, aquilo que ela não puder suportar, e ela somente vai usar aquilo que ela pode suportar. Esse nome idade aqui nada mais é do que uma representação, um apelido para o espaço de memória, porque o espaço de memória, quando você vai mexer com o computador diretamente, ele não tem esse nome, não existe espaço de memória com um nome e idade. A memória ela é toda feita em código hexadecimal. Então, esse conceito de variável é uma simplificação para o ser humano, para que ele possa, de certa forma, programar mais fácil. Mas se a gente tivesse que programar diretamente a memória, a gente teria que saber todos os códigos hexadecimais das memórias para poder fazer os nossos programas. Isso que faz uma variável. Ela é um apelido que facilita a nossa vida enquanto programador. Esses são os 5 tipos de dados básicos da linguagem C. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês os modificadores desses tipos de dados, e a gente vai começar a inicialização das variáveis. Até a próxima aula, pessoal.